Tinha uma versão de você que sabia exatamente quem ia ser, onde ia estar, com quem, fazendo o quê. Essa versão onde foi parar? Não foi uma decisão. Não houve um dia em que você acordou e disse: a partir de hoje vou desistir. Foi mais silencioso do que isso. Foi uma série de pequenas renúncias que nunca tiveram nome. O curso que ficou para o mês que vem. A viagem que sempre foi adiada. O projeto que existiu durante 3 semanas num caderno. A pessoa que você queria ser, que foi sendo guardada, até você esquecer onde guardou. Existe um luto que a sociedade não reconhece. Não é o luto de perder alguém. É o luto de perder quem você poderia ter sido. Não tem velório, não tem ritual, não tem ninguém perguntando como você está. Porque por fora tudo parece bem. Você tem emprego, tem rotina, tem responsabilidades cumpridas. Mas lá no fundo, num lugar que você raramente visita, existe uma versão sua que parou de ser esperada. E ela foi morrendo aos poucos, sem que você pudesse se despedir. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, disse: a maioria dos homens flutua entre o medo da morte e a dureza da vida. Isso há 2000 anos. E continua sendo a descrição mais precisa de como a maioria das pessoas vivem. Não de frente para a vida, não de frente para a morte, flutuando no meio. Nem comprometidos com o que escolheram, nem corajosos o suficiente para mudar. Os estoicos chamavam de perdido o tempo que passa sem ser vivido. Não o tempo que você gastou, o tempo que você deixou passar sem estar presente nele. E eles tinham uma pergunta que consideravam urgente. Quando você vai começar a viver a vida que tem, e não a que imaginou? Os sonhos não morrem numa noite. Eles enfraquecem. Primeiro viram planos, depois viram ideias. Depois viram memórias de ideias. Depois você nem lembra mais direito o que era. E a coisa mais cruel não é o abandono, é a normalização. Porque com o tempo você para de sentir falta, a dor embota. E você começa a acreditar que nunca quis aquilo de verdade. Que foi só uma fase. Que foi ingenuidade de jovem. Que a vida real é assim mesmo. Mas existe uma diferença enorme entre crescer e desistir. Entre escolher um caminho diferente e ser levado sem escolher. E a maioria das pessoas nunca para perguntar em qual das duas categorias está. Certa vez, Marco Aurélio disse: perca o mínimo de tempo possível com coisas que não são de sua escolha. Ele queria ser filósofo, não imperador. Ele foi colocado no poder contra a sua própria inclinação. Carregou o peso de um império por décadas, enterrou filhos, perdeu guerras, enfrentou traições. E ainda assim, toda noite escrevia para si mesmo. Não reclamações, não lamentos pelo que poderia ter sido. Ele perguntava: o que eu faço com o que tenho, hoje? Não porque ignorasse o que perdeu, mas porque entendeu que o luto por uma vida imaginada pode consumir a vida real que ainda está acontecendo. E essa, a vida real, não espera. Os estoicos não pediam que você fingisse que não perdeu nada. Eles eram honestos sobre a perda. Epíteto, que foi escravo, que perdeu a liberdade antes de perder qualquer sonho, nunca negou que a dor era real. Mas ele fazia uma distinção que mudava tudo. O que você perdeu, isso não está mais em suas mãos. O que você faz com o que ainda tem, esse é o único território que importa. O luto por sonhos antigos é legítimo, mas há um momento em que o luto se torna uma prisão disfarçada de fidelidade ao passado. Você não está sendo fiel à pessoa que sonhou. Você está usando essa pessoa como desculpa para não se comprometer com quem você é agora. Sêneca tinha um exercício que chamava de contabilidade da vida. Não planejamento, não metas, contabilidade, como em finanças, mas de tempo e de sentido. Ele propunha 3 perguntas simples, difíceis de responder. O que você ainda quer de verdade? Não o que faz sentido querer, não o que os outros esperam.
O que, quando você para o barulho interno, ainda pulsa? O que você abandonou por medo, não por escolha? Existe uma diferença, você sabe qual é qual. O que você pode começar hoje com o que tem? Não a versão ideal, não quando as condições forem perfeitas. Hoje, com o que existe agora. Essas perguntas não resolvem nada num dia, mas a pessoa que as faz honestamente começa a viver diferente da que nunca as fez. Existe uma coisa que os estoicos acreditavam que a cultura moderna quase não consegue aceitar: que a vida que você tem agora é suficiente para ser vivida plenamente. Não a vida que você imaginou, não a versão editada de você mesmo que existia em algum plano antigo. Essa aqui, com essas perdas já incorporadas. O sonho que morreu, ele cumpriu um papel, ele te moveu até aqui. Você não teria chegado onde chegou sem a versão de você que sonhou. Mas carregar esse sonho como uma dívida, como uma prova de que você falhou, como um passado que te condena, isso é o desperdício real. Você não falhou com o seu sonho. Você cresceu além de algumas versões dele e está em tempo, sempre em tempo, de perguntar o que a versão atual de você ainda quer ser. A vida não acabou. Ela só está esperando que você pare de viver no passado para se mostrar completamente. Se você chegou até aqui, provavelmente tem uma resposta para pelo menos uma das 3 perguntas. Escreve ela nos comentários, não para mim, para você. E se esse vídeo tocou em algo que você não estava esperando, pode ser que alguém que você conhece também esteja carregando esse luto sem saber o que é. Às vezes, nomear é tudo que a pessoa precisa.